Fala, Bronzina de Mancal, boa noite, seja bem-vindo ao Planeta Caminhão ao vivo na Fenatran, transmitindo direto aqui do nosso estúdio Carreta Planeta Caminhão Truck Van. E aí, tá curtindo a Fenatran? Tá acompanhando os nossos posts, nossos vídeos? Entra lá, curte o nosso conteúdo e compartilhe também para que essa mensagem chegue aí ao maior número de pessoas possível. E hoje é dia de Scania. Hoje nós estamos aqui com dois representantes dessa grande marca de caminhões para falar o que eles estão trazendo aqui para a Fenatran. E lembrando que você pode participar ao vivo conosco, mandando a sua pergunta, sua interação, que é muito importante para nós. Quer saber alguma coisa sobre a Scania? Manda aqui que a gente está com o pessoal e a gente vai responder ao vivo. O Serjão está fazendo uma gravação ali fora, ele vem já daqui a pouco para compor aqui o nosso time da nossa transmissão ao vivo. Eu vou apresentar quem são os nossos participantes hoje aqui. Ao meu lado está o Celso Mendonça, da Scania, que é gerente de desenvolvimento de negócios, e também o Alex Baruco, que é o responsável pelos serviços conectados. Boa noite, Celso, seja bem-vindo ao Planeta Caminhão ao vivo. Boa noite todo mundo. Baruco, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, galera, tudo bem? Bem-vindo a todos. É isso aí, tem bastante assunto aqui. Para vocês terem uma ideia, a Scania trouxe 19 caminhões aqui para a feira. Então tem bastante coisa, tem produtos, tem serviços e tem novidades. A gente vai começar já com duas perguntas dos nossos fãs que estão aqui online. O Matheus Alves mandou a pergunta aqui, ele quer saber tudo sobre o novo Scania, só isso que ele quer saber. Ele quer saber, que ele disse que é um assunto pouco retratado e ele gostaria de ficar sabendo quais são os detalhes. Tem mais de um novo Scania, né, Celso? Quais são aí os principais produtos que estão hoje na Fenatran que a Scania está trazendo? A Scania está apresentando, nessa versão aqui da Fenatran, tem 4 grandes novidades. A primeira novidade é a motorização. A gente está apresentando dois motores com duas diferenças. É um motor com duas potências diferentes, 450 e 510. A outra novidade é a série Heavy Tipper. São os caminhões destinados ao mercado off-road e mercado de mineração. E uma quarta novidade que são os caminhões de 91 toneladas. Dois caminhões especiais, um caminhão V8 de 620, todinho personalizado, e o nosso caminhão comemorativo 113 de 60 anos Scania Brasil. Que é um V8. Temos dois. Um é um V8 e o outro é um caminhão 440 cavalos. Exatamente. Começando os trabalhos aqui com você que está conosco ao vivo. Muito obrigado por participar, estar aqui com a gente no Planeta Caminhão, direto da nossa carreta Planeta Caminhão Truck Van aqui da Fenatran. E a gente vai começar a falar sobre os caminhões e os produtos novos que a Scania traz para o Brasil. Para começar com os dois motores novos, né, que deram origem a dois caminhões, o R450 e o R510. Esses motores, eles trazem uma tecnologia nova e eles são da mesma geração que lá que roda na Europa. Celso, fala um pouco sobre esses produtos que completam aí a gama de extra pesados da marca, né? Sim, são motores em linha, são motores de 13 litros, com a mesma tecnologia hoje utilizada na Europa. A diferença daquilo que está lá para o que teremos aqui, para aquilo que estamos oferecendo agora, lá é Euro 6, aqui é um motor Euro 5. A diferença dos motores está no sistema de injeção. Um sistema de injeção até então novo no mercado Brasil, de alta pressão, e graças a esse sistema a gente está conseguindo uma coisa extraordinária. É um consumo de combustível de 5% menos daquilo que já é o campeão nacional, que é o nosso 440. É espetacular. Também tem uma outra novidade que poucos percebem, é o material do bloco. É um material grafitado agora, um ferro fundido especial. Mais durável. Ele é mais resistente à fadiga. Tá? Isso também é uma grande novidade que a gente está apresentando nesses motores. E falando sobre os caminhões que são derivados do lançamento desses motores, o irmão maior do R440, que é o 450, e essa novidade que é o 510. Queria que você falasse desses caminhões. Tá. O 510, ele nasceu com um propósito. O propósito desse motor, alto torque, alta potência, 510 cavalos, é uma demanda de mercado de motores acima de 500 cavalos em linha. Um motor de 13, motor de 13 litros, 6 cilindros. O objetivo desse caminhão é ser o rei absoluto no transporte de 9 eixos, é o transporte de 74 toneladas.
Realizamos uma série de testes, esses carros estão rodando já faz algum tempo e só obtivemos resultados espetaculares, tanto da parte de performance como a parte de consumo. E esses caminhões eles estão disponíveis apenas na cabine versão R, né? Neste primeiro momento, só na veículos rodoviários, cabine R. Esse diferencial do motor aí foi uma coisa interessante, né? Como o Celso falou, ele além de ter aí um sistema de injeção de alta pressão, ele faz uma injeção multiponto para otimizar essa queima dentro do motor, e aí por isso que ele obtém essa performance e também esse ganho aí de produtividade nos 5% a mais de economia, né? E a gente está em tempos de internet, ao vivo aqui pelo Facebook, a gente tem que falar um pouco sobre tecnologia, sobre serviços conectados. O Alex Baruco é o cara da Scania que fala sobre isso, e hoje parece que já tem mais de 5.000 caminhões da marca conectados. Fala um pouquinho pra gente sobre esses serviços que são a vanguarda hoje, né, da marca. É isso aí, Léo. Mas primeiro você me conta que história é essa de cachorrão do diesel, cara? Essa história eu estou escutando aí pela Fenatran, tá circulando e a gente tá na dúvida, cara. Mas legal, bacana. O pessoal fica pondo apelido na gente aí, viu? Cachorrão do diesel, mas legal, gostei. Bem, é isso que você falou realmente. A Scania ela começou essa jornada de conectar veículos a partir de janeiro de 2017. A gente começou tímido, achou que ia ter uma determinada forma e o mercado ia reagir de um jeito, e superou as nossas expectativas. A aceitação dos nossos clientes pelos serviços que estamos oferecendo, que a gente não fala simplesmente de uma telemetria ou de um veículo conectado sem ter um entregável, sem ter um benefício formal, real, para que o cliente possa sentir e, por exemplo, reduzir custos, otimizar a sua operação. E hoje a gente passa de 5.200 veículos conectados no mercado brasileiro, o que, para tão pouco espaço de tempo, é um número bastante expressivo. A nossa matriz na Suécia está olhando com olhos muito positivos, mas o que importa mesmo são os clientes. Esse sim tem nos dito de forma bem expansiva em todo lugar, em todos os cantos do Brasil. Os nossos clientes vêm reconhecendo esse serviço como algo importante para o negócio deles. Baruco, para o fã de caminhão que acompanha a gente, vamos explicar como funcionam esses serviços conectados. O caminhão tem um barramento, uma central, na qual ela tem todas as informações, né, que acontecem no sistema, e vocês conseguiram instalar um módulo que faz uma comunicação e esses dados vão para a central, é isso? Exatamente. Hoje os caminhões, como todo veículo, tem muita eletrônica embarcada. Essa eletrônica embarcada ela é uma série de dados e informações que estão circulando entre diferentes módulos, como o módulo do motor, da caixa de câmbio, suspensão, freios. E essas informações estão ali circulando a todo momento. E o que a gente disponibiliza? É tomar essa informação que é nossa, é da Scania, e disponibiliza via um módulo chamado Scania Communicator, por meio de sinal de celular. Transmitimos os dados de operação do veículo, bem como posicionamento, latitude e longitude, para dar uma ideia mais parecida com o que é o GPS. E esses dados vão para a Suécia. Temos um servidor lá que organiza todas essas informações, ordena para que seja de uma forma entendível, e a gente consegue dispor essa informação, esse dado, de uma forma muito fácil de ser entendida, de ser interpretada para o nosso cliente e também para a nossa rede de concessionárias. Porque nem todo cliente está habituado, conhece exatamente, sabe como manusear esse tipo de informação. E a ideia é que a nossa rede de concessionárias, nos mais de 120 pontos de atenção que temos a clientes no país, possa ajudar esse cliente a entender essa informação e tomar medidas para rentabilizar mais, para fazer com que o transporte seja mais eficiente. Então a palavra de ordem é essa: uso dos dados de forma inteligente para transformar em eficiência e rentabilidade para o transportador. Você está conosco aqui no Planeta Caminhão, ao vivo, direto da Fenatran, na nossa segunda transmissão ao vivo aqui, estreando, e estamos na carreta Planeta Caminhão Truck Van. Se você quiser participar da nossa live, quiser fazer uma interação, fazer uma pergunta, é só entrar lá no Facebook e mandar aí a sua pergunta, que a gente está recebendo aqui ao vivo em tempo real. E antes da gente ir para algumas perguntas, a gente vai falar sobre essa questão aí dos serviços conectados, que
cria uma base, né, uma plataforma para um outro serviço que a Scania oferece para os clientes, que são os Driver Services. Queria que o Celso falasse um pouco sobre isso dentro da plataforma. Acho que é o Baruco que fala, né? Baruco, com os dados e com a conectividade do caminhão, você consegue ter um parâmetro de como o motorista está se comportando, e aí o Master Driver da Scania vai lá e ajuda ele a melhorar, né? É isso aí. A gente não está falando mais só em dado, em treinamento, numa pegada técnica, por assim dizer. Ou seja, o melhor uso de marcha, qual é o RPM ideal, como freia, como acelera, como interage no sistema de câmbio automatizado do caminhão. Que tudo isso é parte de um treinamento. Logicamente, o motorista, quando ele é treinado, ele adquire esses conhecimentos. Muitas vezes o condutor não conhece, ele não sabe qual que é a melhor forma de conduzir. Então o treinamento eleva esse nível de conhecimento para o motorista. Tem uma tecnologia embarcada também nos caminhões, que é o Driver Support. É aquele professor, aquele instrutor que está constante na cabine, ele está dentro do painel do caminhão, ele consegue ter diariamente dicas e recomendações e a pontuação de como ele está operando. Beleza, o cara pode usar o conteúdo dado no treinamento, ele pode usar o Driver Support diariamente e seguir as recomendações que o próprio veículo entrega para ele, mas ele pode não usar. Ele pode simplesmente usar o seu estilo de condução normal, conduzir o veículo pensando em outras coisas e não colocar atenção ao modo eficiente. Daí entra o programa Driver Services, que é um treinamento focado, claro, nas questões técnicas, em como conduzir eficientemente um caminhão. Nossa ideia não é ensinar nenhum motorista a dirigir, mas sim como conduzir o caminhão de forma eficiente, estimular o uso do Driver Support, e aí o pulo do gato é, conforme foi sua pergunta, o que é? Usar os dados que são provenientes dos serviços conectados, interpretar essas informações e ver os pontos de aperfeiçoamento que possam existir. Então sempre há um ponto que a gente olha, sei lá, um baixo aproveitamento da inércia do veículo. O aproveitamento da inércia, que é bem feito, é o aproveitamento do deslocamento do veículo sem injetar uma gota de combustível. Então, quanto mais se aproveita, quanto mais se usa esse efeito, essa característica do transporte, melhor. Então a gente estimula isso através de números. A gente consegue avaliar se está pouco, se está muito, se pode melhorar, se há potencial de aperfeiçoamento. Então a gente trabalha o aspecto técnico, o acompanhamento e esse trabalho que é chamado Scania, é o Driver Coaching, Scania Driver Coaching. E o coaching, vamos trabalhar o cara, vamos falar da inércia, vamos falar da marcha lenta, da frenagem, do RPM do motor, velocidade, etc. Todo esse monte de número técnico. Só que a gente vai trabalhar o ser humano, a gente vai pegar o profissional, a gente vai trabalhar a motivação do condutor para que ele tenha uma meta, para que ele possa perseguir essa meta, que essa eficiência seja atingida, para que ele se torne um profissional melhor, que ele tenha um nível de desenvolvimento e eficiência superado. E claro, ele vai ganhar porque vai ser um profissional que vai trabalhar de forma mais segura, vai ter um resultado melhor na sua operação, ele vai ter um resultado melhor com relação ao dono da empresa. E claro, a empresa também vai ganhar mais quando tenha um resultado consolidado na sua frota, com mais rentabilidade, com mais eficiência e menor consumo de combustível, por exemplo. Alex, e esse sistema ajuda, por exemplo, a tirar os vícios que atrapalham na condução e deixar nivelar melhor o time de motoristas de uma transportadora? Sim, sem dúvida. Além desse efeito que você acaba retirando os vícios que são maléficos para a boa condução, tem mais um efeito, Léo. Você gera uma competitividade saudável. Porque você tem um programa que você abarca uma série de condutores, sei lá, 20 motoristas, dentro de um mesmo programa, em que todos estão perseguindo, em que todos estão buscando um aperfeiçoamento no seu estilo de condução e, claro, um número. Vamos buscar a meta, sei lá, 2,8 km por litro. E todo mundo buscando essa meta. Então, o motorista ele começa a se envolver de uma forma, de um jeito, que eles compartilham os números entre eles,
e gera aí essa competitividade. E quando alguém atinge esse número, começa a mostrar para os amigos como se fosse um troféu. E os demais começam a perseguir também. A gente tem observado muito isso. E de forma nenhuma isso tem um aspecto ruim, negativo, mas não, é muito positivo. Porque você profissionaliza os seus motoristas, você melhora o rendimento da sua frota, melhora a segurança, o comprometimento dos caras, e tudo isso faz com que o transporte seja mais eficiente. A gente eleva para uma outra categoria o estilo de condução, a forma que os caras estão conduzindo no dia a dia. Você deixa de ver esses caras cometendo loucuras por aí. Tá cheio de motorista bom, mas tá cheio de motorista que faz lá as suas coisas erradas durante o dia. Isso começa a diminuir pouco a pouco. Então a gente eleva sim o nosso nível de preparação e formação de motoristas para o nível dos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, caras que realmente conduzem bem. Então esse é o nosso objetivo, é elevar o nível dos caras, fazer com que os caras tenham uma forma muito melhor de conduzir, com mais eficiência sempre, e buscando reduzir os custos do transporte. É isso aí. E aí, cabine Highline, tá curtindo? Gosta de caminhão? Tá acompanhando a Finatran? É aqui no Planeta Caminhão. Entra lá no nosso site, curta a nossa página no Facebook e compartilha esse vídeo para que todo mundo possa saber o que está rolando aqui na maior feira do transporte rodoviário de cargas da América Latina. Olha só, o pessoal de Rondonópolis, no Mato Grosso, tá ligado aqui com a gente, ó. Queria mandar um salve pro Rogério Machado, que tá aqui ao vivo com a gente. Rogério, valeu aí, um abraço para todo mundo do Mato Grosso. Muita Scania rodando por aí no agronegócio, né? Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, falando de lançamentos, né? Lançamentos da Scania para o mercado. E depois da homologação aí do Super Rodotrem de 11 eixos, que leva até 91 toneladas, no comecinho desse ano, as montadoras estão lançando os seus caminhões que conseguem puxar esse conjunto aí que é tão pesado. Celso, o que a Scania tem para esse tipo de aplicação? Ô Léo, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e deixar claro a parte de 91 toneladas. Uma historinha, só para a gente se posicionar. No primeiro semestre desse ano, teve uma mudança na lei. Essa mudança da lei, ela permitiu que você transportasse mais de 74 toneladas, desde que distribuídos em 11 eixos. Isso aconteceu em abril. Só que essa própria lei colocou uma série de premissas em que todo o conjunto deveria seguir. E aí vai desde a preparação do piso, informação de solo, até o caminhão respeitando uma relação peso-potência, um sistema de frenagem exclusivo e por aí vai. Ficou aberto para que as montadoras apresentassem e preparassem caminhões. Esses caminhões deveriam e devem atrelar em carretas específicas e criadas para 91 toneladas e juntos se obter AET. Pois bem, o que a Scania está apresentando nessa Finatran? Nós fizemos toda a lição de casa desse primeiro semestre até hoje. Preparamos o caminhão, um caminhão que temos certeza que vai fazer a entrega necessária, com todos os compromissos necessários para o transporte de cana-de-açúcar. Conforto de cabina, relação peso-potência e durabilidade mecânica. Essa Finatran estamos apresentando o R620 6x4 destinado ao transporte de 91 toneladas. Essa é uma das novidades que está no nosso stand. E é um caminhão com motor V8, né? É um motor V8, caixa de câmbio automatizada, 12 marchas, com overdrive. Ele respeita os parâmetros colocados pela lei. Um deles, só por curiosidade, velocidade de 60 km por hora. Esse caminhão ele anda em última marcha a 60 por hora. Com redução nos cubos. Com redução nos cubos. Ele usa todo escalonamento de caixa. Isso não é necessidade técnica, é demanda legal. Entendi. Falou o Celso, que é o oráculo da Scania, ficou conhecido aí depois de um evento com a gente lá na imprensa. É o cara que sabe, aí ele ainda tem muita coisa para falar para vocês. Vamos seguindo aqui com a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado vocês que estão participando aí, estão chegando várias perguntas. Vamos lá com uma pergunta aqui do Rogério Machado. Ele quer saber se a versão do P310 vai continuar com a motorização 340 ou o 340 vai sair 8x2. Tem o 310 8x2, ele está perguntando se vai sair uma versão de 340 8x2. Não, o que nós temos hoje é o 360 8x2. Só para que eu me coloque, é o caminhão semi-pesado, 8x2 sobre a chassi. Cabine P. Cabina P. Esse caminhão tem 310.
Para quem optar ou necessitar, é possível sim colocar uma cabina G com motor 360, mas deixa de ser DB, passa a ser LB. Isso é uma coisa. A segunda são os caminhões rodoviários, cavalo mecânico, 8x2 também. Esses são 440 e 480. E aí, em respeito à relação peso-potência, nós estamos oferecendo a potência de 440 como mínima. Por quê? Porque esse caminhão é para 54 toneladas e meia. Entendi. Legal. Mais perguntas vindo da galera aí. Vamos mandar um salve para o Juninho Carvalho. Vamos mandar um alô aí para Cruzeiro, no estado de São Paulo. Fã da gente aí. E, Juninho, valeu. E aí está chegando aqui no nosso estúdio, Mr. Ei, pessoal, desculpa o atraso. Como é que vai, Celso? Tudo bem? Fala, Baruch. beleza? Beleza? Serjão está conosco aqui, está completo o nosso time na Cansado, segunda cansado. transmissão ao vivo do Planeta Caminhão, aqui direto no nosso estúdio da carreta Planeta Caminhão Truck Van. Boa noite, Serjão, seja bem-vindo aqui no nosso debate sobre Scania. Maravilha, interessantíssimo debate, né, sobre Scania, uma marca muito querida por todos. Tenho certeza que estão rolando assuntos muito interessantes e perguntas mais interessantes ainda. Com certeza. Só me gente, atualizando um pouco, como é que estão a parte das perguntas aqui? tem bastante coisa, inclusive eu vou passar o bastão para você, que você é o cara das perguntas. Vamos lá, maravilha. Tem um pessoal mandando um salve aí também. A gente estava respondendo uma pergunta e o Celso queria destacar aí algum assunto. Celso, você tem alguma coisa que você queria falar? Tá. Por favor. São duas perguntas recorrentes. A primeira, o nosso motor, consagrado motor 13 litros de 440 cavalos e 480 cavalos, continua em produção? Sim, continua em produção e continua com a mesma performance de consumo, desempenho e de vendas. Eles continuam sendo os caminhões mais vendidos, tanto para a operação off-road como para a operação rodoviária. Então isso é sempre recorrente, eu gostaria já de esclarecer. A segunda, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. A Scania está apresentando também nessa feira o Act Cruise. Tá? É um dispositivo que está sendo colocado nos caminhões, um opcional, em que ajuda o motorista a tirar o melhor aproveitamento do caminhão. Como funciona isso? Ele funciona junto com o módulo do Communicator, mais um mapeamento topográfico da região. Ele consegue fazer leitura com uma distância de até 3 km daquilo que vem à frente. Se é descida, se é subida. Com isso ele determina a marcha correta, aliviando ou acelerando conforme aquilo que vem à frente, se é aclive ou declive. Em descidas mais elevadas, ele consegue fazer a liberação de toda a transmissão, para que o caminhão aproveite o máximo possível a inércia e com isso ganhe velocidade e corte o consumo de combustível. É um dispositivo sensacional, ele conhece e reconhece todas as estradas brasileiras. Se porventura ele entrar numa fazenda onde não tem reconhecimento topográfico, o caminhão sozinho, ele faz um mapa. O caminhão sozinho, só pelo fato de ele entrar naquela pista, ele já desenha um mapa, já guarda na memória dele, e a segunda vez que ele entrar, ele já toma todas as ações necessárias para que ele seja conduzido da forma mais econômica. É espetacular, é sensacional. Está sendo apresentado e foi lançado nessa Fenatran. A tecnologia ajudando aí o transporte, né, a ficar cada vez mais Mas ele está sendo eficiente. lançado aqui no Brasil? É. Porque na verdade é um preditivo, né? Ele já está na descida e já entende que tem uma subida, é isso na segunda vez? E se ele está subindo, normalmente, um piloto automático convencional, você põe ele para andar 60 por hora. Ele vai subir a 60 por hora até terminar a subida, até o carro ficar no plano. Ele vai estar 60 por hora. Esse sistema ele entende que a subida está terminando. Ele já começa a fazer alívio. Ele não necessariamente vai subir a 60, ele vai começar a baixar a velocidade para que ele aproveite um pouco mais a inércia. A mesma coisa, se ele está acelerando e já entende que tem uma descida logo à frente, ele desacelera com antecedência para que o caminhão sozinho aproveite a inércia daquela descida. Na verdade, assim, ele na primeira viagem ele aprende. Não, ele já sabe. Ele já sabe. Porque você desceu o mapa topográfico do Brasil inteiro no caminhão. Tá. Então, automaticamente, ele já sabe o Brasil inteiro. Só que tem uma fazenda do seu João que ninguém entrou lá nenhuma vez, mas você tem que entrar para fazer um descarregamento. Você entrou uma vez, ele aprendeu aquele caminho e já guardou no mapa topográfico dele.
Então é espetacular. Espetacular, interessantíssimo mesmo, hein? Realmente. Aí está sendo lançado aqui. E é um opcional que vai estar disponível para todo o mercado brasileiro. Mais uma vez a gente está acompanhando a Europa, estamos no mesmo patamar de tecnologia. Muito interessante. Falando de tecnologia de transporte de caminhão, tá ao vivo aqui no Planeta Caminhão. Para quem gosta, caminhão é aqui na Fenatran com o Planeta Caminhão. Maruco, falando de tecnologia, a gente sabe que com esses novos sistemas, né, que propiciam os serviços conectados, o frotista ele tem muito mais controle, né, dos seus caminhões. Como que funciona a ativação desse sistema nos caminhões um pouco mais antigos? A partir de quando esse caminhão já tem o módulo e como que funciona isso? Muito boa pergunta, Léo. Os caminhões que foram produzidos a partir de maio de 2016, eles já possuem a preparação, já possuem um módulo instalado no veículo, bastando apenas que o cliente nos autorize, através da assinatura de um termo, para que a comunicação seja ativa. Para não ter nenhum problema com a invasão da privacidade daquele veículo, para que não haja uma comunicação de dados sem a devida autorização do cliente. Então, de maio de 2016 para cá, os veículos já são conectáveis. Os veículos anteriores, posso dizer assim, os veículos Euro 5, os caminhões de janeiro de 2012 até abril de 2016, eles possuem uma pré-instalação. Chicote elétrico, antena, suporte, fusível, ele já vem com toda a preparação, faltando apenas plugar um módulo. Então essa instalação ela é rápida, dura cerca de 30 a 40 minutos e eles são elegíveis para receber a instalação desse módulo. Qualquer concessionário no país faz, como eu falei, muito rápido, fácil. Então no caso de um cliente se interessar, coloca-se o módulo, assina o termo autorizando, o veículo sai conectado da concessionária. E quanto custa para o frotista ou para o dono do caminhão? Existe alguma assinatura mensal que ele precisa pagar para ter acesso a esses dados? Como que é essa parte financeira dos serviços conectados? Os nossos serviços eles são compostos por 2 pacotes. Quando a gente vai aí assinar uma TV a cabo, plano de celular, a gente tem pacotes. Tem diferentes níveis de serviço. Mas a diferença da que a gente tem é que um dos pacotes de serviço não tem custo para o cliente. A gente ativa a comunicação, ela é válida por 10 anos e não tem custo algum para o cliente. O objetivo da Scania, não é só aqui no Brasil, o objetivo da Scania é se tornar um parceiro líder para a construção do sistema de transporte sustentável. Esse é o posicionamento que a Scania tem. A sustentabilidade do transporte começa já aí. A gente entrega uma solução sem custo para que o cliente possa entender a sua operação, entender os pontos de aperfeiçoamento e melhoria da operação, aplicar junto ao motorista, na frota, como falamos, reduzindo os pontos de problema, aperfeiçoando o estilo de condução, sem custo algum. Então o pacote análise é um pacote de entrada, naturalmente ele é mais simples, mas já tem entregáveis muito potentes para atuar para redução de consumo de combustível e aumento da eficiência. Aquele cliente que ele já tem um nível de maturidade, de entendimento, que ele queira se aprofundar mais na gestão da frota, a gente tem o plano desempenho. E como o próprio nome diz, aí é desempenho na veia. É para tirar um maior desempenho da frota. Você consegue entender em detalhes tudo aquilo que o veículo pode apresentar de potencial de melhora. Você consegue detectar se o cara freou bruscamente, quantas vezes foi, aonde foi, você detecta desvios de combustível, você detecta picos de velocidade, onde foi esse pico de velocidade. São dezenas de parâmetros, eu poderia dizer que são cerca de 30 parâmetros que são monitorados no plano de desempenho, em que o frotista ou a rede de concessionários Scania apoiando o frotista, ou não só o frotista, aquele camarada que tem um caminhão, a gente está preparado para apoiar esse cara que tem um caminhão, 2, 5. Autônomo, por exemplo, pode ser autônomo, cliente. Exatamente. A gente não faz distinção de tamanho de frota, porque o trabalho é o mesmo. Se analisar ou analisar 50, não importa. Então a gente atende a qualquer tipo, a qualquer nível de frota, um caminhão, 50, 100, 200 caminhões com a mesma qualidade. Então o plano de desempenho ele tem um custo, varia um pouco de tributação de município para município, mas está em torno de R$150 por mês por veículo. Sendo que isso a gente olha como um investimento, a gente nunca olha como um gasto. Apesar que muitos clientes olham e falam, poxa, acham caro.
Mas um investimento de R$ 150 por mês, em muitos casos, retorna aí uma redução de consumo de combustível na ordem de 10%, que o cara, sei lá, ele economiza R$ 1.200. Então é um investimento bastante importante. Você investe 150, retorna 1.200. A conta fecha, a conta fecha. Com certeza. Então é por aí, é com esse olhar de investimento muito inteligente que a gente tem o plano de desempenho para aqueles clientes que queiram realmente se aventurar numa redução de consumo bastante importante. Baruco, nesse assunto eu estou com uma dúvida. Por exemplo, eu sou autônomo, tenho meu 480 e quero saber como é que a Scania me ajuda? Como é que essa questão de vai me ajudar a dirigir com mais eficiência? Como é que essa mecânica da Scania me ajudar? Então, a gente falou aqui antes da sua chegada, a gente falou do Driver Services. João, o Driver Services é aquela interpretação dos dados. Eu posso treinar você, te dou todo o estímulo para você utilizar o Driver Support, que é aquele computador, aquele professor a bordo, e eu vou fazer um coaching com você. Eu vou enxergar todo tipo de possibilidade de aperfeiçoamento que você apresente e nós vamos trabalhar isso junto. Mas isso aqui é telefone? Telefone. Eu faço um contato mensalmente com você e vou te engajando, vou te colocando no barco. Meu, melhor aqui. Ó, esse ponto aqui dá para você trabalhar um pouquinho mais. Vamos colocar atenção, ó. E aí eu fecho um acordo com você. Daqui um mês eu te ligo, vamos observar esse número. Esse é o coaching. E o coaching faz com que você vá se envolvendo, você vai se preparando e vai se engajando e vai se desenvolvendo e entregando um resultado melhor. Maravilha. E aí, seus viciados em diesel, estão gostando? A gente está ao vivo aqui com a Scania, direto da Fenatran. E você, por favor, participe, interaja com a gente aqui, mande sua pergunta. Se você quiser que a gente mande um salve, coloca lá também que a gente fala. E o Serjão tá aí com a interação da galera. Alguma pergunta, algum salve aí do pessoal? Olha, na verdade tem uma já fizemos perguntas aqui, talvez esteja fazendo perguntas repetidas. Mas tem uma pergunta que eu acredito que as pessoas têm curiosidade, que é o novo modelo de cabine. Né? Aqui tem algumas perguntas do Gabriel, pergunta do Ricardo, pergunta do João Paulo. Todo mundo está perguntando se tem previsão para o lançamento de um novo modelo de cabine Scania no Brasil. E aí, Oráculo? É minha. Oráculo. É uma pergunta recorrente, ela sempre vem e a gente sempre responde com muita naturalidade. Né? A cabine ela não tem data ainda. Por que essa cabine não tem data? Tudo que a gente introduz no Brasil, ele passa por um processo de teste muito longo para que comprove a resistência, a durabilidade, se de fato ela é a mais correta para ser aplicada. Nós ainda estamos nesse processo. Não é só isso, não é só a parte técnica, também tem toda a preparação fabril. Existe um cronograma, o cronograma está em andamento, mas ainda nós não podemos falar e não temos a data correta da apresentação. É legal falar também, estamos numa feira, e fica bem claro que a cabine atual hoje da Scania é uma das cabinas, eu diria com muita tranquilidade, que é a cabina mais confortável hoje que está sendo apresentada na feira. É legal, é bonito, a gente respeita muito o motorista brasileiro, ele merece sempre o melhor, ele merece sempre aquilo que tem na Europa. Mas hoje, a cabine atual já faz com que a grande parte do mercado já esteja bem atendida. E lembrando, deixa eu dizer, só para complementar, a gente precisa lembrar que os caminhões que rodam na Europa, eles têm que atender a legislação do Euro 6. E o motor Euro 6, ele tem os radiadores maiores, ele tem vários componentes que são maiores e o cofre do motor precisa ser maior e por isso também a cabine tem uma outra formatação, ela é construída de uma forma diferente, não é só pegar a cabine e adaptar e trazer para o motor novo, é mais ou menos por aí, Celso. Tem toda a parte de vibração, de poeira, temperatura externa que é diferente. Sim. Tudo tem que ser comprovado antes de ser introduzido. Ô Celso, mas tem uma informação que eu acho que é bastante interessante compartilhar com os amigos que são fãs do Planeta Caminhão, que é relevante pra caramba. Hoje todo o pacote de solução de serviços que a Europa já conta, que todo cliente europeu já conta, a gente já tem aqui no Brasil. Como a gente falou da conectividade, dos serviços conectados, do driver coaching. Agora a gente está introduzindo, que é um grande lançamento aqui também, é o programa de manutenção com planos flexíveis, também baseado na conectividade dos veículos. Hoje você tem um programa de manutenção, você constrói um plano de manutenção que ele é variável de acordo com a operação. Quanto melhor o condutor conduz o seu veículo, melhor fica o plano de manutenção. Ele consegue fazer com que o plano de manutenção ele tenha um intervalo de revisões maior, você consegue reduzir o número de itens a ser revisados no veículo e você consegue baixar o custo da manutenção em até 16%. Esse tipo de solução
não tá, ele já está, por exemplo, rodando na Europa já há algum tempo. Então, o produto novo conta com esses serviços. E aqui no Brasil a gente já conta com esse pacote de serviços. Então, ligando isso que o Celso acabou de falar, o caminhão atual que temos é um baita de um caminhão. É o melhor caminhão, a melhor cabine do mercado. Associada à tecnologia que o veículo já traz, já falamos dos motores, e aos serviços que ajudam o cliente a reduzir custo de manutenção, a treinar o motorista, a fazer o controle da frota. Isso é o que tem de mais avançado, por exemplo, lá na Europa. Então, a solução para rentabilidade, para eficiência, ela está presente aqui no mercado brasileiro hoje, independente da cabine que tem o veículo. Então isso é bem interessante compartilhar, porque às vezes a galera não se dá muita conta e pega só na cabina. Né? E a solução completa é um grande ponto que a Scania coloca à disposição do mercado já, que já está lá na Europa, mas está aqui no Brasil também. E aí, seus loucos pro caminhão? Estamos aqui ao vivo falando de Scania e vamos falar agora de um assunto que vocês gostam bastante, que é uma das novidades, dos destaques da Scania aqui na feira, que é um caminhão V8, a edição especial de 60 anos, segunda edição que foi feita, né? Um caminhão que está deixando aí o pessoal bastante feliz. Fala um pouquinho sobre esse caminhão, Celso. Esse é um caminhão único, é um caminhão filho único, é um caminhão V8. Colocamos todos os opcionais disponíveis nesse carro, além de uma personalização. O interior dele de cor, a parte externa todinho enfaixada, todinho com logotipos de V8. Ele está equipado com o sistema ADAS também. O sistema ADAS, só para lembrar, é aquele sistema eletrônico que faz leitura de faixa, faz frenagem de emergência, freios EBS, suspensão a ar. Tudo que tem hoje de tecnologia está colocado nesse caminhão. Tá? Hoje é o caminhão mais bonito, indiscutivelmente, da feira. É o caminhão que eu gostaria de voltar para casa dirigindo também. O pessoal que mexe com sinistro não vai gostar desse caminhão. Não, né? nem o pessoal do meu prédio para parar na garagem. Ah, é. É um monstro, né? É o caminhão que não bate. O caminhão que não bate. Sérgio, como é que tá a interação aí do pessoal lá direto do Facebook? Olha, vamos lá, tem uma pergunta aqui do Webener de Petris. Sou bombeiro militar e gostaria de saber qual a real possibilidade da Scania trazer ao Brasil as cabines Crew Cab em atendimento a ECE 29.3. É minha. Existe sim uma demanda para trazer essa cabine, mas até o momento ele ainda está em vontade. Nenhuma licitação passou ainda que a Scania ganhasse, embora a gente tenha no nosso portfólio, a gente oferece essa cabine como solução. Não existe nenhuma grande restrição não, o que existe é a falta de uma demanda através do canal legal, que é a licitação e tal. Existe, segundamente, também algumas empresas nacionais que transformam a cabina. É uma cabina convencional e ela é transformada. Mas acredito eu que a pergunta seja da cabina original. Original, tá? exatamente. Não, tem a possibilidade sim, é possível você trazer. Maravilha. Bom, tem uma pergunta aqui que nossos fãs sempre fazem, e claro que surgiu novamente aqui, é as chances de um caminhão bicudo Scania voltarem. O pessoal adora os caminhões O bicudos. caminhão, pessoal adora. o caminhão bicudo ele é adorado pelo conforto que ele proporciona. Isso aí é indiscutível. Infelizmente ou felizmente, a legislação brasileira mudou no passado. E ela passou a ser de para-choque a para-choque. Quando você considera isso, um caminhão bicudo, você diminui muito a capacidade de carga e a área da plataforma de carga. Ele passa a ser inviável para o transportador. Ele acaba rendendo menos dinheiro. Isso fez com que os transportadores perdessem o interesse em adquirir caminhão zero com essa característica, com essa configuração. Isso fez com que todas as montadoras, com exceto uma, que tem um caminhão mais antigo, tirasse do portfólio de produto. Tá? Mas, de novo, somos movidos por demanda. Maravilha. Aqui o Leandro Freitas pergunta, qual é a potência máxima para as versões fora de estrada? Tudo depende daquilo que ele entende como fora de estrada. A gente tem o V8 com 620 cavalos voltado para cana-de-açúcar. Temos os caminhões 100% no meio do mato, que a gente considera como heavy tipper, caminhão de mineração, com uma potência de 480 cavalos. O limitador da potência vai estar na cabina. Tá ok? Maravilha, perfeito. Falando de cabina, posso fazer uma mais aqui? Claro. Sim, claro. Tem um caminhão que a gente não falou. Tem um caminhão que está lá fora, que é um caminhão que é uma grande novidade também, pouca gente viu. É um 6x6 que nós montamos com o propósito de atender uma demanda das Forças Armadas. Esse caminhão passou por 2 anos por tudo que era teste. Entrou debaixo d'água, de lado, rolou no chão e ele foi aprovado.
Tá? É um caminhão 6x6 com altura de solo, com motor 360 cavalos. Olha É só. um carro bem interessante. Ele é Euro 2 ou Euro 3? Euro 3. Euro 3. Euro 3. Por que ele é Euro 3? O Exército ele solicita motores que não tenha necessidade de ar ou que não tenha necessidade de um diesel de maior ou com menor quantidade de enxofre. Por quê? Porque ele pode rodar em todo o local da América Latina. Por causa da disponibilidade Disponibilidade de combustível. Uhum. E como a Scania ela tem possibilidade de fazer motores Euro 3, Euro 2, Euro 1, Euro 4, Euro 5, nós optamos por Euro 3 para poder atender a demanda do Exército. Isso aí. Maravilha. Então, uma pergunta aqui do Henrique Rodrigues. Faixas decorativas, essa tendência veio para ficar ou é apenas um plus para a feira? De que forma surgiu a ideia de retomar as charmosas faixas? A pergunta foi muito boa, é um charme, é charmoso. Nós gostamos muito de colocar caminhão com faixa, ele fica totalmente... Você consegue dar uma cara nova no caminhão. E a gente aproveita esses momentos festivos para poder enfeitar o caminhão. Existe sempre a faixa que está disponível, como o exemplo do caminhão 60 anos da Scania. Fica aberto para cliente que gosta, temos a faixa. Se isso é uma tendência de volta, eu acho que não. Eu acho que está muito focado ainda em produtos especiais, séries especiais, mas isso em grande quantidade, como aconteceu nos anos 80 e 90, minha opinião pessoal, eu acho que não. Vai continuar com um caminhão com cores, pode ser até metálica, mas a grande maioria é caminhão branco. Grandes transportadores. Planeta Caminhão na Fenatran, transmitindo ao vivo aqui direto da nossa carreta estúdio Planeta Caminhão Truck Van. E a gente vai fazer um rápido intervalo, é só o tempo de ali tomar um copinho de Ayla 32 e a gente volta já já. Muito bom. E aí, seus 11 e 13, meu nome é César e eu sou um fãzaço do Planeta Caminhão. Rumo aos 100 mil, viu? Chassi trincado, tô aqui no Planeta Caminhão. Tanque de Arla, eu sou o Matheus, estou aqui no Planeta Caminhão na Fenatran. Oi, eu sou o Celso, estou aqui no Planeta, na Fenatran. Tô acompanhando aí, tô seguindo. Inclusive, o primeiro lugar que eu vi na feira foi aqui. E aí, curtiu ver os fãs do Planeta aqui na nossa telinha? Quer também aparecer aqui no Planeta Caminhão? Passa aqui no nosso stand durante a semana e vem gravar esse vídeo com a gente, vem participar, vem mostrar que você também é fã do Planeta, que é legal que todo mundo participe. E você que não é de São Paulo, não está aqui, grava um videozinho e manda pra gente também. Depois a gente divulga aí quais são os canais para você participar. É você no Planeta Caminhão. E a gente continua aqui com a nossa transmissão ao vivo com a Scania. Tem bastante pergunta da galera. Sérgio, como é que tá aí a participação do povo? Tem uma aqui do Carlos Eduardo Biagini. Léo, o cachorrão do diesel mandando muito bem. Não, acho que isso aqui não é uma pergunta. Acho que é um comentário do Carlos Biagini. Vamos lá, próxima Palmeiras pergunta. não tem mundial. Vamos lá. Paulo Brito pergunta, o R510 tem duas turbinas como a G470? Não, isso é um motor novo. Esse motor ele tem uma turbina só, uma turbina convencional. O que ele tem, o que faz toda a diferença é o sistema de injeção. É um sistema de injeção de alta pressão, ele funciona com um common rail e faz a injeção com 2.400 bares. Existem algumas particularidades nessa injeção. Na verdade, ele não tem só um momento de injeção, ele tem 3 momentos distintos. Isso faz com que melhore a parte de emissão e melhore também a combustão. Essa é a grande sacada desse motor e é isso que faz com que esse motor tenha esse benefício tão grande em relação aos com combustão ou com queima convencional ou os PDEs. Entendi, maravilha. Eu tenho uma pergunta, Celso. Na verdade, assim, eu vi ali aquela série especial. Primeiramente, aquela série especial, ela tá à venda? Tá? O V8. É o V8. Ele é caminhão único. Como ele foi apresentado na segunda-feira, eu não sei se ainda está à venda. Vocês vão guardar ele na fábrica. Porque né? tinha muita gente querendo comprar esse carro. Entendi. Então eu não sabe, sei. Tem ideia do valor dele, mais ou menos? Não, esse é o pessoal da Ah, comercial. precisa conversar. É. Agora eu vi ali que ele tem aquele defletor lateral, né? Isso é um tema, né? Porque a gente está muito acostumado no Brasil, quem gosta de customizar o caminhão, tudo, gosta do tanque polido, um escape lateral. E culturalmente aquela peça ela não é muito usada no Brasil, a gente vê muito em caminhões da Europa, né? Quais que são os benefícios reais daquela peça? Tudo isso está relacionado com a aerodinâmica do caminhão. A aerodinâmica, a gente sabe que o impacto em consumo de combustível é muito grande. Isso, dependendo da velocidade de onde se dirige, podemos falar de coisa de 5, 8, 10%.
Ele faz parte de um conjunto de defletores. Toda a parte lateral, você diminui todo o arrasto do caminhão. Associado a isso, você tem um defletor da cabina, você tem a distância da cabina. Existe também, infelizmente ainda não tem disponível no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos, são os defletores de carreta. Tá? Esse conjunto de defletor diminui o arrasto imensamente e isso impacta no final da jornada com um número muito bonito para o dono do caminhão. Tá? Infelizmente no Brasil ainda não é muito difundido, assim como esse lateral. Muitos acreditam que seja só um enfeite, outros com um acréscimo de peso. Tá? De qualquer forma, a gente está apresentando e está colocando no nosso portfólio. Vamos ver qual é a aderência e qual é o entendimento do pessoal. E o fato do para-choque ser mais baixo também está diretamente relacionado com a aerodinâmica. O para-choque mais baixo, o formato do para-choque, a altura de defletor, entre-eixo do caminhão. Quanto menor o entre-eixo, você diminui a distância entre a carreta, o caminhão e o defletor. Isso diminui também a quantidade de arrasto. Então, é um conjunto de ações que pode ser tomadas pelo proprietário do caminhão, com a ajuda nossa, para que você diminui e melhore ou queime esse combustível de uma forma mais inteligente. Maravilha, perfeito. Continuamos aqui com as novidades e os destaques do stand da Scania na Fenatran e vamos falar agora sobre caminhões antigos, né? A Scania não tem apenas um stand, tem dois, aliás um espaço além desses também, no espaço no qual ela colocou aí algumas relíquias, os caminhões que fazem a história aí do transporte no Brasil. E o Celso manja de caminhão antigo, que a gente já conversou sobre isso numa exposição. Celso, é uma satisfação poder trazer esses caminhões que são tão preciosos, né, para a história. Como que vocês conseguem buscar esses donos e como que eles emprestem essas relíquias para vocês? Parceria. É uma parceria muito forte da Scania com os clientes, na verdade são nossos amigos. Tá? Eles emprestam os caminhões com bom grado, os caminhões estão expostos aí e um mais bonito que o outro. Com certeza, vou falar alguns destaques aqui. O que mais me chamou a atenção foi o LK V8, né, que é o caminhão do Pedro e do Bino, né, aquela cabine. Fala um pouquinho sobre ele. Parece que o dono emprestou ele sob condição dele poder vir para a feira e ficar em cima do caminhão. Ele que tem bastante ciúme desse caminhão, né? Eu não sei se ele está lá, eu não vi. Mas o LK está aí, esse caminhão é um marco, né? É um marco da nossa história. O LK 141. E o 140. E o 140. O que está exposto aí é o 140. 140. Isso. O Pedro e Bino é 141. É o outro, é verdade. É a outra versão. É verdade. O 140 ele é cheio de particularidades, né? Esse caminhão foi apresentado para o mercado em 74, mas vendido em 76. Foi uma coisa estranha. A Scania apresentou uma coisa como essa, uma feira da época. Teve uma enorme adesão, mas a Scania não tinha o caminhão ainda para entregar. Ele entregou só o caminhão no futuro. Tá? Mas esse caminhão ele inovou na ocasião. Era um caminhão quadrado. Foi o primeiro cara chata. Primeiro cara chata. Maruco, nesse aí não dá para pôr o módulo, né? Não dá. Esse, lamentavelmente, vai ficar para museu, para exposição. É verdade. E falando nele, tem também os jacarés, que são os ícones, né, do transporte, muito tempo aí na história. Sim. E tem o Bar do Jacaré lá no stand de vocês, né? O 110 fez o Bar do Jacaré. Muito legal, né? No 110. E eu lembro quando a gente esteve lá comemorando os 60 anos da Scania lá na fábrica, você estava contando algumas histórias. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a cabine João de Barro, que é uma coisa tão querida e tão pitoresca, né, dos caminhões brasileiros. Por que ela tem esse nome, hein? Eu não sei não, meu. Eu não contei essa história não. O João de Barro, o pessoal falava que ela parecia uma casinha de João de Barro. É por né? isso. Que ela era redondinha. É por isso, né? Mas eu só estou repetindo aquilo que eu escuto também. Tá Não tá na ficha técnica. Não tá. Isso aí a galera falava que era o João de Barro, que parecia uma casinha. É que os próprios motoristas acabam apelidando os caminhões carinhosamente, né? E é por isso que vem esses termos aí, João de Barro, cara chata, jacaré, que tem aquele bico comprido e por aí vai, né? E o jacaré até hoje, né? Um caminhão tão querido, né? Tantos amigos aí, né? Que tem, o pessoal inclusive da arrancada de Santa Catarina aí, que aquilo ali é um brejo de tanto jacaré que tem, né? Todos os jacarés preparados. Vai arrumar confusão agora. Vai arrumar confusão. Tem um caminhão que eu acho o maior caminhão injustiçado da época dos jacarés, é o 110. O 110 ele mostrou tudo que era de legal. Ele mostrou motor super alimentado, que era cabina leito. Só que o pessoal atribui tudo isso ao 111. Levou a fama. Ele levou a fama. Ele tem quase não existe literatura falando isso.
que é o 110 que fez todos os lançamentos. Olha A só. literatura fala muito no 111. O Turbo veio no 10, né? Veio no 10. É. E o pessoal chama 111S. 111S com Turbo, exatamente. Olha só. Bacana. Ó, temos mais umas perguntas aqui. Vamos lá. Leandro Freitas pergunta se caminhões 10x4 saem de fábrica ou se é uma adaptação. Qual? Caminhões 10x4. Não, eles saem de fábrica. Saem de Saem de fábrica. Todos os caminhões 10x4 eles são originais e montados na fábrica. Olha Hoje, atualmente, a Scania não trabalha com multicenter. Tudo que está lá na Scania ele foi projetado, montado, concebido pela própria Scania. Não existe adaptação, não existe nada com a mão de terceiro. Maravilha. Ó, Silvio Ricardo Monteiro pergunta: todos sabemos que somos reféns dos cartéis do petróleo. Esse novo motor está preparado para possíveis batismos de combustível? Eu não sou. Nenhuma Então, problema. nada está preparado para batismo de combustível. Realmente. Existe muita maldade hoje em combustível. Tem cara que põe até o óleo de motor queimado junto com diesel para queimar. Existem alguns locais que colocam diesel agrícola, que é diesel com uma quantidade de enxofre absurda. Hoje em dia não. Então não tem nada que seja preparado. Quanto à maldade, é muito difícil você estar 100% garantido. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, peraí. Se você puder. Pessoal, vem mandando suas perguntas e lembrando que você que está ao vivo com a gente aqui, não esquece de compartilhar o vídeo para que ele chegue aí para os confins do mundo e para que todo mundo conheça aí o Planeta Caminhão e acompanhe as nossas lives. Muito importante a sua interação e o Sergião agora vai trazer aí algumas Vamos lá. perguntas da galera. O Webner está perguntando aqui: qual a relação custo-benefício entre o sistema de freio a disco e o sistema de freio a tambor convencional? O que ele fala em custo-benefício? É a frenagem, né? Hoje, indiscutivelmente, o sistema de freio a disco ele é o mais avançado do mundo. Ele me dá uma eficiência maior de frenagem. Infelizmente, em função da região brasileira, a quantidade de poeira, existe um desgaste prematuro em todo o sistema. Isso, no final de um dado tempo, acaba ficando muito mais caro para se manter um freio a disco do custo do quilômetro, né, da manutenção, quando você correlaciona com o freio a tambor. Tá? A Scania, ela sabe disso, tem consciência disso, e ela colocou os dois modelos de freio à disposição. Fica a critério do cliente. Tem uma outra coisa muito pouco falada aí, que dentro do sistema de freio a tambor, hoje, obrigatoriamente, é o sistema ABS. A Scania desenvolveu, por freio a tambor, o sistema EBS, que é o sistema eletrônico. Até então, exclusivo para os sistemas a disco. Isso fez com que a gente aumentasse a eficiência de frenagem no sistema a tambor muito mais do que existe hoje em qualquer caminhão da competência, da concorrência. Tá? Daí ficou uma coisa bem interessante, coisa que a gente pouco divulga, pouco fala, e é fato. O único caminhão a oferecer sistemas eletrônicos de freio com tambor é a Scania. E faltou a gente falar de um lançamento da Scania que também está aqui presente no stand da marca na Fenatran, que são os caminhões para mineração, o Heavy Tipper, que é um caminhão aí que foi lançado recentemente aqui no Brasil, e queria que você falasse um pouco sobre o Heavy Tipper, que traz aí a capacidade de carga aumentada, a durabilidade também. O que mais que ele traz de features e qualidades? O Heavy Tipper é um guarda-chuvão aqui, eu vou precisar até a ajuda do Baruco aqui para me ajudar. É uma solução para o cliente de mineração. Essa solução ela é composta não só de caminhão, ela é composta de uma solução da parte de manutenção, onde a Scania oferece uma manutenção no local, na parte de telemetria, onde a Scania faz um levantamento de aonde esse caminhão está rodando dentro da mina e propõe, inclusive, algumas melhorias de curva, de subida, de descida, declive, por aí vai. E por último, o caminhão. O caminhão, para que ele seja a melhor opção, ele tem que passar, ou ele tem que entregar aquilo que o cliente deseja. Alta capacidade de carga e confiabilidade no transporte. Para que a gente conseguisse entregar tudo isso no caminhão, a gente passou por uma série de fortificações, vamos dizer assim, nesse carro. Toda a parte estrutural dele foi reforçada, e foi reforçada com o seguinte propósito: para que eu conseguisse carregar 8 toneladas a mais do que se carrega os caminhões convencionais hoje, e que aumentasse a vida útil em até 5.000 horas. Esse foi o conjunto de benefícios que nós apresentamos. Com isso, a gente passa a ter um caminhão de mineração diferente de um caminhão rodoviário. Hoje, no mundo de mineração, nós temos dois modelos de caminhão. Tínhamos dois modelos de caminhão.
o caminhão convencional, o caminhão rodoviário, assim o pessoal chama, e os caminhões em linha amarela, aqueles caminhões exclusivos para trabalhar fora de estrada. Esse heavy tipper, ele está no meio do caminho, ele não é nem um rodoviário e nem um linha amarela. Isso fica muito bem claro, porque nós não tiramos os caminhões convencionais do nosso portfólio, nós continuamos oferecendo. Hoje, para o segmento de mineração, nós temos os caminhões convencionais, com os pesos tradicionais, caminhões que concorremos com todas as demais marcas, e o caminhão heavy tipper, que é aquele que está no meio do caminho e é aquele que nós não temos concorrência hoje. Maravilha. É a Scania na Fenatran, você acompanha os detalhes aqui ao vivo no Planeta Caminhão. A gente vai chegando aí à reta final da nossa transmissão. A gente tem algumas perguntas e interações ainda da galera. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Scania tem plano de fazer Bitruc P360? Mas já tem. Já tem. P360? Bitruc 8x2. É 8x2. Então tem. É uma outra confusão. Nós temos hoje o P310 DB 8x2. Existe também, dentro do nosso portfólio, o 360 LB 8x2. Essa questão de letra de classe de chassi ou de modelo de longarina, para o cliente final, pouca diferença faz. O cliente que recebe o caminhão, ele vai receber exatamente um 360 8x2 com as mesmas características dimensionais do P310. Então já está, hoje já está. É só ter a demanda. Maravilha. Paulo está me cobrando aqui, até brigou comigo aqui. Pô, Sérgio, fala sobre se existe interesse da Scania em participar do mercado de 3/4. Dos pequenos, dos leves. Não, hoje não. Hoje não tem produto para isso. Olha só, mais uma dúvida aqui. Quais são as diferenças entre os motores marítimos? Paulo Brito mandou aqui. Os motores marítimos são iguais aos motores rodoviários? Não. Os motores, o conceito de motor é o mesmo, né? A grande diferença é o atendimento de norma. E existe toda uma preocupação em atendimento de norma ambiental dos carros veiculares. Os motores, motores estacionários ou motores em embarcação, eles estão sob outra norma e tem uma outra característica. O regime de trabalho também dele é diferente. Por isso ele entrega potências diferentes, torques diferentes. Mas em termos de emissões, ele está no nível mais ou menos rodoviário de onde? Assim, Euro 2? Ele não acho que não pega Euro 5, né? É inferior. Mas eu não sei exatamente, não sei ele posicionar, não. São métodos de avaliação de consumo diferente dos rodoviários, então não se compara diretamente. Legal. Mas são inferiores. Maravilha, uma pergunta aqui do Paulo Brito. Por que saíram de linha as rodas raiadas? Roda raiada, boa pergunta. Boa pergunta. Você sabe que a roda raiada não saiu de linha, nós não tiramos, ela saiu sozinha, né? Ela saiu sozinha. A roda raiada ela ficou na nossa linha de produção do 113, na primeira série, foi até 93, quando foi substituída pelas rodas de alumínio. Uma coisa que forçou muito foi a introdução dos pneus sem câmera na época, que era 1100 com câmera, passou para 295. E aí tinha aquela dificuldade em fazer as instalações, na década de 90. Hoje eu sei que tem tecnologia. Uma outra questão era a dificuldade de montagem e desmontagem. E a terceira questão era a parte de alinhamento de roda. Então foram 3 grandes motivos que tirou a razão do pessoal em solicitar esse modelo de roda. E na época, foi para zero a demanda de roda raiada. Maravilha. Eu acho que nós estamos chegando ao fim aqui, Dá tempo para mais uma, Sérgio? Se tiver mais uma pergunta da galera, a gente ainda tem um tempinho. O Juninho Carvalho está perguntando novamente se tem interesse em caminhões leves da Scania, já respondemos que não. E aí o Leonardo Jacinto, última pergunta aqui, é se vão haver algumas novidades na linha P8x2. Tem alguma novidade prevista? Não. O que tem bastante, o que a gente está oferecendo, de modo geral, são as tecnologias. As possibilidades de colocar todas as tecnologias que a gente comentou, essa do sistema ADAS, que faz leitura de pista, frenagem de emergência, o Act Prediction, o que faz todo o mapeamento de pista, tudo isso está disponível também no nosso caminhão P310 8x2. Tá? Mudança grossa, pesada, não. Não, nesse momento não. Eu acho que essa conversa, assim, ela é bem interessante porque o caminhão cada vez menos está se tornando um produto que você vai, compra na concessionária, vai embora e some, né? Eu acho que essas questões de todos esses serviços conectados, toda essa conectividade, esse tráfego de dados, realmente é meio que um caminho sem volta isso, né? É um caminho sem volta,
E conectado à pergunta que o nosso amigo fez, um P310 8x2, um P250 4x2 simples, o menor produto que temos no portfólio, são veículos conectáveis e que usufruem o mesmo nível de serviço que um R620 6x4, que é o mais lindão lá, o azul V8 que está no nosso stand. Então o cliente, ele pode, já foi dito isso, o cliente autônomo com um caminhão pequeno, ele usufrui da mesma tecnologia, do mesmo nível de serviço que um caminhão grande de uma frota enorme. Então é um caminho sem volta. A Scania, bem como as outras marcas também, é uma evolução da indústria, e o objetivo de toda a cadeia é aumento da rentabilidade, aumento da produtividade, a profissionalização desse segmento, fazendo com que a tecnologia só venha a ajudar no desenvolvimento, na melhora, fazer com que a gente alcance patamares ainda melhores no sentido de evolução do sistema de transporte aqui no Brasil. Então esse é o caminho que a gente está tomando mesmo. Eu acho assim, hoje já tem um produto conectado, você já tem um driver service para ajudar a dirigir melhor, você já tem os serviços conectados já conseguindo fazer planos de manutenção, inclusive flexíveis, conforme o uso, né? Tem muita coisa acontecendo muito rápido, né? É uma de certa forma, para o segmento aqui de caminhões brasileiro, é muita coisa que está acontecendo nesse sentido de tecnologia, né? A minha pergunta é, aonde vai chegar isso tudo? Qual que é a visão de futuro da Scania aí para os próximos anos? Aonde que a gente pode ainda chegar com essa história de telemetria, tecnologia e conectividade? Olha, a Scania, bem como poderia dizer em outra, me atreveria a dizer em nome de outras marcas, como eu disse, é um posicionamento novo da indústria automobilística de carga, de transporte de carga pesada. A gente vem alcançando níveis de automação naturalmente ligados à conectividade bastante interessantes. O que o Celso comentou, que é, por exemplo, o Act Cruise já é um nível de automação. Um motorista que ele liga o piloto automático e ele controla o nível de aceleração e desaceleração. Quando ele fala do AEB, que é o freio eletrônico de emergência, em que ele freia automaticamente caso haja um obstáculo na frente ou o motorista não reaja. Esse já é um nível de automação de nível mais básico. Existem níveis de automação, mais uma vez, ligados à conectividade, onde é aquele sistema platooning. Os veículos vão alinhados, onde o primeiro veículo comanda os demais que vão atrás. Então os veículos se conectam entre eles e o primeiro dita a regra, dita o ritmo do comboio. Então já é um segundo nível de automação, porque os veículos que vão atrás, o motorista ele praticamente não interage na maioria do trecho da viagem. Somente alguns trechos mais críticos, manobra, estacionamento. E o nível mais avançado de autonomia do veículo autônomo é onde o veículo não vai ter um motorista. Então toda a indústria já vem mostrando protótipos, vídeos, a gente pode buscar vídeos no YouTube, cada marca tem a sua solução, mas existem já desenvolvimentos avançados para veículo autônomo. É um mundo que a gente não conhece, eu acho que tem um desafio, eu acredito que a tecnologia não é o grande desafio, a tecnologia vem avançando de forma muito rápida para que hajam veículos autônomos, como a gente já falou, já viu vídeos em veículos se movendo por distintos lugares e operações confinadas, mas um grande ponto, que é uma discussão mundial, é legislação. Então, claro, tecnologia avança, mas é a legislação que vai regular isso. Pode acontecer um problema, um acidente, um atropelamento, como o veículo autônomo toma decisões. Então aí a gente começa a esbarrar num ponto bastante importante. Onde vai terminar e quando vai terminar, não tenho a mais remota ideia. Num cenário mais curto prazo, eu diria aí de 3, 5 anos, a gente vai ter um avanço bem importante sim, nas soluções, nas manutenções, como temos visto, mas sem um nível tão avançado de automação industrial. Quem sabe talvez numa operação confinada, numa operação de mineração onde não hajam pessoas, onde há puras máquinas trabalhando, pode ser que no espectro aí de 5, 10 anos a gente tenha alguma coisa nesse nível. Pode ser, mas em forma normal, numa estrada, talvez e no Brasil também seja um pouco mais complicado. Como que um veículo autônomo vai decidir em torno de um buraco, né? Que na Europa não tem buraco. Nos Estados Unidos praticamente não há buraco. Aqui tem um buraco. E como é que ele vai decidir em torno de um buraco? Então, para a nossa realidade aqui, o nosso amigo, irmão caminhoneiro, tem longa vida, na nossa opinião. Maravilha.
Mas assim, falando do platooning, é uma curiosidade, desculpa, Léo, que eu já estourei o tempo, essa é a última pergunta. Né, o platooning, para quem não sabe, é o caminhão da frente comanda outros caminhões que ficam bem próximos. Então o motorista vai atrás, ele fica bem próximo e o da frente controla os outros como se fosse meio que um rádio controlado, né? Exato. Eles controlam. E aí, o motorista, duas perguntas. Primeiro, o motorista que está sendo teleguiado pelo primeiro, vamos falar desse jeito, ele atua em que momentos? Essa é uma pergunta. E outra pergunta é, o quanto que esses caminhões que estão quebrando, que o da frente está quebrando a aerodinâmica, o quanto que esses caminhões de trás conseguem entregar mais de consumo? Bom, os motoristas que vão atrás, eles se dedicam a tirar o caminhão do pátio, digamos, a alinhar os veículos e estabelecer o parâmetro, até o ponto que se estabelece o parâmetro onde o primeiro controle os demais. E monitora a operação também. E ele está ali simplesmente acompanhando o término da viagem para poder manobrar de volta, estacionar de ré, alguma coisa assim. Então ele não é completamente autônomo. Simplesmente existe essa regulagem da distância com relação ao veículo que vai adiante e o controle dos freios do acelerador, de forma simultânea, como se fosse um trem conectado virtualmente por um cambão eletrônico conectado, né? Dá para se dizer dessa forma, bastante simplista. Mas quem que toma a decisão de uma ultrapassagem e quem toma a decisão de ultrapassar, o que ele tem que levar em consideração no platooning? É o primeiro. O E primeiro ele tem que considerar que os outros dois estão engatados, ou seja, ele é praticamente um super trem, né? É um trem mesmo que tem que passar inteiro. Não é que ele interrompe, passa um, depois passa outro, não. Existe essa possibilidade de você liberar a conexão, Aí o motorista ultrapassa, assume, naturalmente volta, engata novamente. Ou uma moto, né? Uma moto, uma coisa que veículos na pequenos. frente ele considera, ele pega a distância de novo. Alguns imprevistos, essa é a função. Né? Tá. E sobre a parte de redução de consumo dos que estão atrás, que não tem a barreira aerodinâmica? Você sabe isso aí, Celso? Eu já ouvi falar em 5%, cada marca fala um Cada número. um fala um número. Tá. E o pessoal fala que vai muito em conta. É o tamanho dos conjuntos e as velocidades. Mas o meu número é 10%. Então é o número que eu mais escuto. Eu não sei falar a verdade, assim, porque nós nunca apuramos esse número. A gente nunca testou, a gente nunca colocou para rodar. É muito baseado em testes feitos por terceiros. Tá. E assim, mais uma vez, né? Mundo, Brasil, né? Nossa realidade aqui, né? Por exemplo, vamos lá, hoje já é uma dificuldade para um motorista de carro pequeno ultrapassar um rodotrem, né? Então tem essa questão também, né? Porque quando você engata todos eles, você não deixa espaços para os carros É pequenos. possível sim, o sistema ele interpreta que está tendo alguma interferência, ele toma a distância, deixa isso entrar. A grande perda é a parte da aerodinâmica, que você deixou de ter aquele fluxo constante. Não tem um intervalo ideal mais. Você não tem um intervalo ideal. Você falou de platooning, né? Mas existem algumas obrigatoriedades. A pista não pode ser pista simples. A velocidade tem que ser constante. Essa variação, aceleração e desaceleração, ela pode representar, dependendo da situação, até o oposto. Até em aumento de consumo de combustível. Que o último caminhão quer copiar o primeiro que acelerou. Só que ele está numa condição não tão boa para ele ter essa aceleração. Então são situações diferentes em que tem que ser estudado muito para saber se vale a pena ou não. Maravilha. Muito bem. Mas é o futuro. É o ver futuro. que dá. Vamos ver o que dá. aonde vai, isso aí. E aí, seus maníacos por caminhão, estão curtindo? A gente está encerrando aqui nosso segundo dia de transmissões ao vivo, direto do nosso estúdio Carreta Planeta Caminhão Truck Van. Espero que vocês estejam aí acompanhando. Muito obrigado por estar aqui conosco nas nossas lives. Celso, muito obrigado por participar aqui. Valeu demais pela Obrigado a sua vocês participação, viu? pela proposta e pelo convite. Baruco, obrigado demais. Valeu, obrigado a todos e que os fãs tenham gostado. A Scania fica muito contente de ter tanta audiência aí no Facebook ao vivo com vocês. Obrigado. E você que está nos assistindo offline, sem ser ao vivo, né? Você está nos assistindo no YouTube, não esquece de dar um like turbinado e de também se inscrever no nosso canal rumo aos 100 mil. Muito obrigado e agora a gente deixa para o Serjão fazer o encerramento. Boa noite, até amanhã. Maravilha, pessoal. Obrigado também. Obrigado, Celso. Obrigado, Baruco, aí pelo tempo. Realmente foi um planeta ao vivo longo, né? Realmente o pessoal sempre tem muita curiosidade quando o assunto é Scania. Eu acho que a gente teve aqui uma oportunidade de discutir assuntos bem interessantes. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Valeu, aquele like no YouTube, aquela compartilhada no Facebook, sempre nos ajudam. E até amanhã. Amanhã nós vamos estar aqui, inclusive, às 7 da noite, com a Volkswagen. Então não perca, desde já,
Já pode começar a mandar suas perguntas sobre lançamentos, sobre algumas dúvidas técnicas, que amanhã a gente se encontra aqui de novo às 7 da noite. Valeu, obrigado!